Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que possamos ter um bom tempo aqui na presença do nosso Deus, prestando esse culto a Ele. Hoje queremos estar então lembrando do nosso tempo de Natal, lembrando da vida de Cristo a esse mundo, e não lembrando do início do seu plano redentor, que o início do plano redentor de Deus começou desde antes da eternidade, na eternidade passada, né? Mas a vinda de Cristo a esse mundo foi um ponto-chave. Com a vinda dele, então, todo o mais aconteceu, né? Tudo aconteceu de formas que culminasse na morte e ressurreição dele, e através disso, hoje nós podemos estar fazendo parte da sua família, reconciliados com Deus, né? Por meio do nosso Senhor Jesus. Então, graças a Deus por essa época. Hoje não é o dia 25, mas como crentes nós não nos preocupamos com o dia 25, o dia 21, ou o dia 27, seja qual deles for. Nossa intenção é relembrar realmente da vinda de Cristo na época do Natal, né? Então, glória a Deus por esse tempo aqui. Queria estar cumprimentando todos que vieram. Michel também trouxe irmão, avó. Bom ter vocês aqui conosco. Também temos estava procurando o Hélio e a Isabel também aqui na frente. Bem-vindos, né? Nicole e Natan também estão conosco, depois de uma temporada de 4 anos no PV Norte. E a Nicole uma temporada de 6 anos fora de casa. Mas é bom ter eles aqui. E como vocês viram, já vamos colocar o Natan no serviço, né? Depois a Nicole vem também, já vamos colocar isso para trabalhar. Mas é bom ter todos vocês aí. Eu gostaria de estar lendo um texto para nós dar início aqui ao nosso tempo, que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, fala sobre o nascimento de Jesus, sobre a predição do nascimento de Jesus. Então, quem quiser abrir lá, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 26 do capítulo 1 de Lucas. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Esse então é o relato do Dr. Lucas com relação ao nascimento de Cristo, onde nós vemos então 2 milagres, né? O nascimento virginal do nosso Senhor Jesus e o nascimento de João Batista, também já na pessoa de Isabel, ela estando grávida, sendo uma mulher estéril, que não podia ter filhos, né? Então, como diz no versículo 37, nada é impossível para Deus. E quando eu penso assim nesse versículo que diz assim, nada é impossível para Deus, eu não consigo pensar apenas nesses 2 eventos de nascimento que foram coisas realmente humanamente impossíveis. Mas a nossa própria salvação era algo impossível, né? Nossa própria salvação era algo que estava vedado a nós pela quebra da nossa comunhão com Deus. Então, o plano redentor de Deus estava em ação. Então, isso só seria possível pela vinda dele e tudo o que aconteceu depois, então, né? Nós vamos estar ouvindo uma música agora, tocada ali pelo Natan e pelo Lucas. Vamos estar meditando nela. O nome da música é
Quem é o pequeno a repousar? Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria? O refrão dele diz assim: este é Jesus, o Rei, a quem os anjos vêm cantar. Honra e louvor trazei ao Filho de Maria. Realmente é um cântico que um hino que a gente até conhece, mas eu gostaria de estar ouvindo ele também como uma forma de prelúdio. Os amados podem se colocar em pé. Vou pedir para a Nicole e a Márcia chegarem à frente. Nós vamos estar cantando agora dois hinos também natalinos. O primeiro dele é Noite Santa. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Essa primeira estrofe, o primeiro verso dele, diz que o mundo estava pecador, errante, até que o Cristo da terra apareceu. Ou seja, o mundo estava, vamos dizer assim, sem esperança, né? E na verdade, então, Cristo veio e nos deu a esperança novamente. Estrelas fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu. Estava o mundo pecador, errante, até que o Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança e clara aurora.
aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Natal nasceu o Redentor. Natal, Natal nasceu o Redentor. Nasceu nosso Redentor. Outro hino que a gente pode estar cantando fala justamente sobre essa noite em que ele nasceu. Noite de paz, tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém, Jesus nasceu. Rei da paz, da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Eu fico pensando assim, acho que esse é um dos cânticos mais tradicionais da época de Natal. E eu fico imaginando qual é a música que os anjos cantaram para os pastores naquela noite, né? Deve ter sido uma música, com certeza foi uma música angelical, lógico, mas essa música ela realmente traz bem a lembrança da época que a gente vive, e a gente vai saber, o dia que a gente chegar nos céus, qual foi essa música que os anjos, que os pastores ouviram, entoada pelos anjos, né? Então cantemos essa música, tudo é paz, tudo amor. Tudo é paz, tudo amor. Dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu. Rei da paz, da terra e céu, nosso Salvador é Jesus o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão.
Salvador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Bem, podemos sentar-nos. Nós queremos agora estar cantando um hino, como família. Eu brinco com a ideia de que qualquer pessoa que se envolva com o Lucas ou a Nicole precisa tocar ou cantar. Das duas umas. Nós somos uma família musical, né? Então, o Natan está dentro e eu soube que a Pamela também está cumprindo esse requisito, né? Então, nós queremos estar cantando um hino agora para vocês. O nome dele é O Canto Angelical. Lá em Isaías 9, 6 e 7, não todos os versículos, mas diz assim: porque o menino nos nasceu, do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Pega um pedaço de cada versículo, né? Ele fala justamente também sobre a vinda de Jesus. Fala sobre a noite em que ele veio, sobre essa linda noite, e veio com um coro de esplendor. E aqui fala então dessa música, né? Com harpas de ouro a cantar um hino de louvor. Aos homens, paz e glória a Deus, mensagem divinal. A terra toda então ouviu esse canto angelical. Vamos estar cantando esse hino. Em linda noite veio a nós um coro de esplendor, com harpas de ouro a cantar um hino de louvor. Aos homens paz e glória a Deus, mensagem divinal. A terra toda então ouviu o canto angelical, pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derramam luz sem par. Acima das tribulações da luta terreal, proclama a vinda singular, o canto angelical. Enquanto aqui na terra estão os dias a passar, os povos vivem sem amor.
no mundo a guerrear, mas quando enfim reinar a paz em glória triunfal, dos salvos todos se ouvirá o canto angelical. Amém. Obrigado. Interessante observar na terceira estrofe, né, que enquanto aqui na terra os dias estão a passar e os povos vivem sem amor, no mundo a guerrear, mas quando enfim reinar a paz em glória triunfal, dos salvos todos se ouvirá o canto angelical. É o que a gente vê no nosso mundo, né? Acho que mais nos dias de hoje, um mundo em trevas, em guerras, sem amor uns pelos outros, né? Eu sempre digo assim que um dos grandes problemas da sociedade hoje em dia é o egocentrismo. As pessoas pensam só em si mesmas, pensam no seu próprio bem-estar, em resolver as suas próprias dificuldades, seus próprios problemas, e não olham mais para os lados, né? Não pensam naquela outra pessoa que talvez pode estar precisando de algo e essa pessoa poderia ajudá-la, mas não o faz, opta por não fazer. Então, os povos vivem, hoje em dia mais ainda, sem amor, né? Que não vivamos dessa forma, que vivamos realmente demonstrando o amor de Cristo àqueles que estão ao nosso redor, também dando a eles uma oportunidade de conhecer o Evangelho e entender por que nós vivemos de uma maneira diferente desse mundo. Nós precisamos ser realmente sal e luz, né? Precisamos fazer diferença, precisamos ser reconhecidos como pessoas que são diferentes desse mundo, até porque nós somos forasteiros nessa terra, né? Então nós estamos aqui só de passagem. Ou então está convidando o pastor e as crianças a chegarem à frente. Os professores das crianças podem vir também, não só as crianças. Vai lá, Davizinho. E esse aí não vai? Não? Ainda não? A prática. Vamos orar então? Pai querido, mais uma vez chegamos à Tua presença, te louvando, Senhor, por esse momento que já pudemos ter aqui. Obrigado porque pudemos estar entoando esses cânticos, esses hinos. Lembrando, Senhor, dessa época que vivemos no Natal, lembrando da vinda do nosso Senhor Jesus a essa terra, a esse mundo, deixando o seu reino de luz, seu reino de glória, para estar entre nós, proporcionando a nós tão grande salvação. Queremos colocar, Senhor, em Tuas mãos agora esse momento especial de meditação na Tua Palavra. Esteja com o pastor Roberto, que ele possa nos transmitir o que ele preparou e o que o Teu Espírito Santo quer transmitir a nós por meio da instrumentalidade dele. Também pedimos pelas crianças, as professoras, que Tu possas estar dando um bom tempo a elas possam estar ouvindo da Tua Palavra, ouvindo do Teu Evangelho, e o Teu Espírito possa estar desde pequeno já, tocando no coração delas, para que no momento certo, Pai, no momento em que Tu possa estar realmente tocando em seus corações, elas possam ter também a experiência de passarem dessa vida para uma vida contigo, Pai. Obrigado por isso, obrigado porque temos essa esperança e colocamos esse tempo em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu subir isso aqui, que é casa do povo, estou perto assim, vai à frente. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso culto de Natal. Como dizia um missionário conhecido nosso, as bem-vindas, né, já foram dadas aí pelo irmão Vitor, mas eu queria registrar então mais uma vez o Michel aqui com a sua família, né? Muito bom tê-lo aqui, Michel. Sentimos a ausência da Fernanda e da Olívia, mas ele me falou que a vinda delas está próxima. Também nós temos aqui o
Ellington e a Isabel nos visitando hoje. Obrigado pela presença de vocês. Nós temos também Natan e Nicole. Finalmente tenho a alegria de anunciá-los aqui no nosso meio agora, não mais como estagiários, mas como um casal que vai nos ajudar e servir aqui na igreja durante este ano. Então é muito bom também tê-los aqui. Sejam bem-vindos, todos vocês. Também ali a irmã da Regina, também conosco, né? Obrigado por sua presença. Muito bem, nesse primeiro momento aqui do nosso culto, cantamos músicas, né, que falam do Natal, que falam da mensagem do Natal, e chegamos ao mês de dezembro. Na verdade, já estamos na segunda quinzena. O espírito, entre aspas, natalino, ele está no ar. Estão chegando aí as celebrações de Natal, né, nesta semana que começa hoje. Mas, meus queridos, para muitos, para a grande maioria das pessoas, o Natal é apenas sinônimo de quê? Presentes, festas, comidas, confraternizações, amigo secreto, troca de cartões. Então, aquele momento social de entretenimento comercial. E depois de tantos séculos, a cada ano, a humanidade se prepara novamente para relembrar o maior acontecimento de todos os tempos, o Natal. O nascimento de Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido, o esperado das nações. Então, nesses dias nós estamos ouvindo muito sobre o Natal. Se você sai à rua aqui na cidade, você vai ver muitas luzes. Este ano, depois de muitos anos, nem sei quantos anos, nós temos o Natal Luz em Novo Hamburgo. Shopping decorado. Já começa a agitação agora, já no início da semana, né, para a ceia de Natal. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o verdadeiro significado do Natal? O irmão Vitor, no início aqui, ele fez a leitura de Lucas capítulo 1, e eu vou continuar, mas em Lucas capítulo 2. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. E nós vamos ler os versículos de 1 a 20. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 20, hoje eu estou com a versão revista e atualizada. Diz a palavra de Deus: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Note novamente o versículo 11. É muito importante aqui nesta narrativa. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. O que nós queremos comemorar no Natal? O que nós queremos lembrar no Natal? Nós queremos lembrar do nascimento do Salvador, do nascimento de Jesus Cristo. O que o Natal quer nos comunicar? Pelo menos 4 verdades. Por primeiro, o Natal nos diz que Deus é o Senhor da história. Se nós olharmos aí para os primeiros 6 versículos deste capítulo, Lucas 2, 1 a 6, o que nós notamos aqui no início deste capítulo? Deus se serviu de um decreto do imperador romano César Augusto. E por causa deste decreto, José e Maria, eles tiveram de voltar a Belém. Eles eram naturais de Belém. Por que Deus fez isso? Por que eles tinham que voltar a Belém? Porque estava profetizado que o rei prometido nasceria onde? Em Belém de Judá. Está profetizado isso no livro do profeta Miqueias. Lá no capítulo 5, versículo 2. Então observem o seguinte: Deus moveu a história, Deus moveu o imperador, ele fez isso para que se cumprisse a profecia. Agora nós sabemos, meus queridos, que cada profecia dada sobre Jesus Cristo, todas as profecias referentes à vinda de Jesus Cristo, que estão lá expostas no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram infalivelmente. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. O profeta Isaías, no capítulo 45, ele fala a respeito desse Deus e ele diz que Ele é aquele Deus que conhece o fim desde o início. O nosso Deus é o Senhor da história. E como Senhor da história, como soberano que Ele é, Deus mostra para nós que nada está acontecendo por acaso. Tudo o que ocorre no mundo, tudo, é resultado do seu plano. Não é questão de acaso.
não é questão de sorte. Tudo aquilo que acontece na história da humanidade, tudo, sem exceção, serve ao propósito de Deus. Tudo está sendo conduzido para que a glória de Deus brilhe de uma forma poderosa e para que todas as forças do mal sejam derrotadas. Então, o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Ele move a história. Ele faz com que tudo converja para o cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. Agora, se Deus é o Senhor da história da humanidade, isso indica também que Ele é o Senhor da minha vida e da sua vida. Ele é o Senhor da nossa história de vida pessoal. Ele não é só o Senhor do universo. Ele não é só o Senhor da história da humanidade. Você chegou até aqui para participar desse culto hoje, será que é só porque você decidiu hoje de manhã que você viria participar do culto de Natal da Igreja Bíblica Bereia? Você chegou até aqui por causa do plano maravilhoso do Senhor para a sua vida. E Deus esteve acompanhando cada detalhe da sua vida. Então me escute bem. Deus usa as tuas tribulações, Deus usa as tuas lutas, Deus usa as tuas provações, Deus usa as tuas derrotas e vitórias para revelar na tua vida a poderosa glória dele. O salmista escreve o seguinte lá no Salmo 71, Salmo 71, no versículo 6, Salmo 71, 6. Escreve aqui o salmista: em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Você pode fazer sua essas palavras aqui do salmista? Deus é o motivo dos seus louvores constantemente. Então, a primeira verdade que a história do Natal quer nos comunicar é essa: o nosso Deus é o Senhor da história do mundo e da história da sua vida. Mas o Natal também quer nos comunicar que Deus é humilde. Veja só, Ele é o Senhor da história e Ele é também humilde. No versículo 7, Lucas 2, 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora, sempre que eu leio essa passagem aqui, isso me deixa tão constrangido, tão mal. Não havia lugar para eles na hospedaria. E depois de quase 2000 anos, hoje, ainda, na maioria das pessoas, no coração da maioria das pessoas, ainda não há lugar para Cristo. Uma das coisas que mais me impressiona aqui nesse relato é a condição do nascimento de Jesus. Você observou? Mesmo ele sendo o Criador do universo,
mesmo ele sendo o Senhor da história, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, ele escolheu o berço mais pobre de todos. Jesus Cristo, ele podia ter nascido no palácio de César. Ou ele podia pelo menos ter sido um hóspede lá no palácio de Herodes, rei da Judéia, mas não. Onde ele nasceu? Ele nasceu num estábulo. Ele foi deitado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? É um coxo onde os animais comiam. E um dos nossos poetas mais ilustres aqui da nossa pátria, Olavo Bilac, em um de seus poemas ele disse o seguinte, se referindo ao nascimento de Jesus: não nasceu entre pompas reluzentes. Ele nasceu num estábulo. De fato, ele nasceu naquela pequena vila, ou naquele vilarejo conhecido como Belém, num lugar humilde, numa manjedoura. Ele também teve um enxoval humilde. Eu tenho às vezes falado aqui sobre a nossa igreja, a Igreja Bíblica Bereia, de uma forma cômica, mas a nossa igreja, ela cresce mais por procriação do que por evangelização. Então muitos bebês chegam aqui à Igreja Bíblica Bereia. Por mais humilde que sejam as nossas famílias, os nossos bebês chegam com belos enxovais. Eu até ouvi recentemente de uma família que fez o seu chá de bebê. Sabe quantos pacotes de fralda ela ganhou? 50. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve um enxoval humilde. Ele foi envolto em quê? Em faixas. Então Jesus Cristo, ele pode se identificar aí com os mais fracos, com os mais necessitados, com os mais miseráveis. Desde o seu berço ele foi humilde. E mais tarde, Jesus pregaria aí nas montanhas: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Então esta é uma mensagem que o Natal também nos comunica. Primeiro, Deus é o Senhor da história. Segundo, Deus é humilde. O Natal também nos comunica que há boas notícias em um mundo de más notícias. E nos versículos 8 a 14, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Observem mais uma vez aqui, esta aparição angelical, a aparição dos anjos, a anunciação, a revelação do nascimento de Jesus Cristo não se dá em palácios, nem nos tronos deste mundo aí, mas essa revelação ela se deu
em meio a um grupo de simples pastores próximos daquela pequena vila de Belém. E ali os anjos proclamaram: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Ali naquela região de pastos, na zona rural, ali na roça, Deus foi exaltado. E foi ali que os anjos falaram àqueles pastores: não tenham medo, eu estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria, e também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Que boa notícia é essa, não é? Excelente notícia, uma notícia maravilhosa. Nasceu o Salvador de vocês, um povo, uma nação que estava subjugada, que estava oprimida aí pelas injustiças, recebe uma grande notícia, a notícia de que o Salvador tinha nascido. Agora, meus queridos, esta é a grande notícia que nós temos para o mundo hoje. Neste mundo onde imperam inúmeras injustiças, tragédias, males, tristezas, qual é a boa nova que nós temos para anunciar? O justo juiz nasceu. O Salvador nasceu e Ele veio nos convidar para o seu reino. Então, o Natal também nos comunica esta mensagem. Existe boas notícias em um mundo de más notícias. E o Natal também nos comunica que agora nós devemos levar também as boas notícias. Últimos versículos aí da passagem, 15 a 20. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então entenda o seguinte: os pastores, quando eles recebem a revelação, eles disseram: vamos até Belém para vermos o que aconteceu. E então eles contaram o que os anjos tinham dito quando eles chegaram lá e viram José, Maria e o menino. E, meus queridos, agora cabe a nós também imitarmos esses pastores, dar esse passo aqui. Nós estamos aí em dias de celebração do Natal, é o momento de nós conhecermos mais a Jesus, conhecermos Ele mais profundamente, num relacionamento verdadeiro, real, autêntico. É momento de nós sairmos daqui e voltarmos à nossa casa, ao nosso trabalho, aos nossos estudos, aos nossos vizinhos, amigos, conhecidos, e compartilharmos o que com eles? Que Jesus, o Salvador, já veio. Nós sabemos que essa data, do nosso calendário cristão, 25 de dezembro, dividiu a história do mundo em duas partes. Nós temos aí
o antes de Cristo e nós temos o depois de Cristo. Agora, o nascimento de Jesus em nós, no nosso coração, na nossa vida, divide também a nossa história pessoal. Divide a nossa biografia. Então, se Jesus Cristo já habita no seu coração, certamente o seu testemunho é que existia um antes de Cristo e um agora com Cristo. Todos nós que conhecemos a Cristo, verdadeiramente, nós podemos contar como era a nossa vida antes de Cristo e como é a nossa vida agora com Cristo. Você pode dar esse testemunho? Esse texto aqui, então, nos mostra com clareza qual foi a atitude desses pastores aqui no primeiro Natal. Vejam só, no versículo 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E como é que eles ficaram? Eles ficaram tomados de grande temor. Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Versículo 17, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E o versículo 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Qual é a atitude desses pastores aqui diante da revelação do nascimento do Salvador? Eles nos ensinam muito com a sua atitude. Nós podemos aprender com eles a receber e a dar as boas-vindas a Jesus. Nós podemos aprender a receber mais de Jesus em nós. Eles eram humildes. Percebam aqui que eles não se importaram em viajar até um estábulo e lá se prostrar diante de um menino que era filho de uma jovem adolescente e de um simples carpinteiro. Então nós precisamos aprender com esses pastores. Nós precisamos ser pessoas mais piedosas, pessoas mais humildes, pessoas mais santas. E no seu ministério futuro, Jesus Cristo disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esses pastores aqui, eles eram abnegados. Eles deixaram as suas coisas para trás e eles foram até Cristo. E diz o texto ali que eles foram apressadamente. Agora, meus queridos, para encontrar Cristo, é preciso deixar as trevas. O versículo 8 diz para a gente o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Esses pastores aqui, eles receberam as boas novas em meio à escuridão da noite. Agora, o homem sem Cristo, ele está na escuridão. O homem sem Cristo está nas trevas. O homem sem Cristo está preso ao pecado. E o pecado é o grande apagão da sua vida. Se o homem quer conhecer a luz, se ele quer andar na luz e não nas trevas do pecado, o que ele precisa fazer? Ele precisa ir a Cristo. A semelhança dos pastores aqui,
eles devem ir a Cristo com grande temor em seus corações e devem ir a Cristo apressadamente. Devem fazê-lo com pressa, como esses pastores aqui fizeram. Eles devem correr para Cristo. Eles devem procurar Cristo até encontrá-lo. E ao encontrá-lo, o que devem fazer? Devem adorá-lo e devem glorificá-lo. É preciso ir a Cristo. Jesus Cristo disse que Ele poderia aliviar os sofrimentos de todos os cansados, de todos os abatidos, doentes, aflitos, etc. Mas para isso o que precisa acontecer? Vinde a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. O que é preciso fazer? Você precisa ir a Cristo. Precisa ir a Jesus. Se nós estamos dispostos a encontrar Jesus, então nós precisamos estar dispostos a buscá-lo, a procurá-lo. Nós precisamos deixar tudo o que nós estamos fazendo para ir ao seu encontro. Nada pode ser mais importante que isso. Então, nessa época, é muito comum ouvirmos várias músicas de Natal. Aquela música que o Natan e o Lucas ali fizeram na abertura, eu tenho lá na minha playlist. Eu estou nesses dias, todos os dias, escutando músicas de Natal. Meu computador está ligado, está lá pela casa inteira. E essa era uma música que está lá também. Músicas que falam do nascimento de Jesus, músicas que nos lembram que Ele já veio. Mas, queridos, qual é o valor disso se as pessoas não estiverem dispostas a abandonar o pecado, a imoralidade, o orgulho, a mentira, a infidelidade, os prazeres depravados do mundo? Nós precisamos ir a Cristo. Vinde a mim. Os pastores, eles deram uma importância muito grande para o anúncio e para a mensagem aqui do anjo do Senhor, no versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Mais uma vez, eles saíram apressadamente para encontrar Jesus. Eles foram perseverantes. Eles não voltaram para trás. Eles foram até que, diz o texto aí, eles acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Era importante para eles encontrar Jesus. Era importante para eles encontrar o Salvador. Muitos não encontram Jesus porque não o buscam de todo o seu coração. Não estão dispostos a largar tudo para ir atrás de Jesus. Estão muito ocupados com muitas coisas. Não dão valor para as boas notícias do Salvador. Fazem pouco caso da sua vinda, não querem ir a Jesus, muito menos apressadamente. Por fim, os pastores aqui, eles foram adoradores. E o versículo 20 diz: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. O que aconteceu aqui com esses pastores quando eles saíram da presença de Jesus? Eles passaram a glorificar e a adorar a Deus. Então algo mudou aqui na vida deles. Eles voltaram cheios de alegria. O louvor estava em seus corações. Eles queriam contar a todos o que eles tinham ouvido e o que eles tinham visto. Agora,
embora nós estejamos nos dias de Natal, embora tudo seja especial no Natal, as pessoas, de modo geral, continuam as mesmas. E depois do Natal continuam as separações, os divórcios, os roubos e todas as podridões do mundo. Somente se nós recebermos a Jesus Cristo, se nós formos a Cristo apressadamente, se nós o adorarmos, somente assim esse Natal vai ter sentido. Só se nós recebermos a Cristo é que nós mudaremos. Então, Natal é um dia de adoração. É um dia de entregarmos as nossas vidas de presente a Cristo. Nós estamos nos aproximando da noite de Natal, muitas correrias para compra de presentes. Não há nada de errado nisso, de nos presentearmos. Mas o que você vai dar de presente a Jesus Cristo? Ele é o personagem central dessa história. Não existe no mundo e nunca, jamais haverá uma história mais linda do que essa, que ocorreu lá em Belém. E nessa história, o personagem principal é Jesus Cristo. Não é o Papai Noel, não é o peru, não são as festas, não são as luzes. É Jesus Cristo. O Natal não deve representar apenas uma bela história, mas o Natal deve ser um momento para nós refletirmos acerca da nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Nossa comunhão com Deus. E o Natal também é um momento apropriado para refletirmos sobre a qualidade do nosso relacionamento familiar. Natal é momento para olharmos para os nossos filhos, cônjuges, amigos queridos e percebermos que eles são importantes na história da nossa vida. Então nós estamos começando a celebrar o Natal. Nós não devemos esquecer, Jesus Cristo já nasceu, o Salvador já veio. O profeta Isaías está aqui nessa flâmula aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por essa noite, pela comunhão com os meus irmãos aqui, especialmente pela tua palavra. Nós queremos manifestar toda a nossa gratidão ao Senhor, que enviou o seu Filho, o nosso Salvador, que veio a esse mundo, nasceu de forma tão humilde, viveu de forma tão humilde e morreu naquela cruz maldita, para nos salvar do pecado. O seu nome é Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Obrigado, Senhor, por teu imenso amor revelado na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque muitos aqui, Senhor, têm um relacionamento verdadeiro, real com este Salvador. Nós te agradecemos por tão grande salvação, por esse presente maravilhoso, que foi a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados, o resgate do nosso fútil procedimento, o nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Estamos nos aproximando dessas comemorações natalinas. Que o verdadeiro espírito do Natal se faça presente nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas celebrações. Que nós, Senhor, que o conheçamos, estejamos dando esse testemunho do nascimento do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, da transformação que Ele fez.
da bendita esperança que todos nós, teus filhos, temos, de que um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. E se há alguém aqui, Senhor, que não tem um relacionamento verdadeiro com o Salvador, que o Senhor manifeste a sua graça salvadora nessa noite. Abra o entendimento dessa pessoa, abra o seu coração, que ele possa entender o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Eu pedi à igreja, à congregação, que se coloque em pé mais uma vez. Nós vamos estar encerrando esse momento de culto e vamos estar cantando então aquele último cântico de Natal que nós costumamos cantar nessa época também. Nas estrelas eu vejo a sua mão. E ele fala numa parte do cântico que nós sabemos o sentido do Natal, pois na história ele tem o seu lugar. Todos aqui sabemos realmente do sentido real do Natal, e essa época ou esse período faz sentido para a sua vida já. Vamos estar cantando esse cântico então. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Percebi então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Graças a Deus por Ele estar agora ao nosso lado e nós podemos sentir realmente o seu cuidar a cada dia, né?
Amados, nós vamos ter um tempo agora de comunhão em redor de uma mesa, foi preparada para essa noite, então vocês fiquem à vontade, fiquem conosco. Não vou embora ainda, e eu vou pedir aos bereanos, como sempre faço, que coloquem as cadeiras assim ao lado, não empilhem todas elas, porque alguns vão querer sentar nas cadeiras, então só tirem elas do meio do espaço aí.